Nos últimos anos, as relações entre Brasil e Venezuela passaram por altos e baixos, mas recentemente a situação ganhou um novo nível de tensão. Esse clima tenso teve origem nas declarações polêmicas do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que fez críticas diretas e incisivas ao governo brasileiro. Essa situação não é apenas um confronto entre dois líderes ou países. É o reflexo de um contexto mais amplo envolvendo política, interesses econômicos e até rivalidades militares. Para entender melhor esse cenário, é importante destacar que tanto o Brasil quanto a Venezuela têm posições estratégicas na América do Sul e, naturalmente, suas políticas acabam influenciando toda a região. Em um momento onde alianças e disputas de poder têm impacto direto na estabilidade e na segurança do continente, o que vemos é o início de uma escalada que pode ter consequências duradouras. Recentemente, o presidente da Venezuela fez um discurso duro e direto, no qual criticou fortemente o governo brasileiro. Maduro afirmou que o Brasil, sob a liderança de Lula, estaria agindo de maneira incoerente, contradizendo o que ele chama de interesses do povo latino-americano. Em suas palavras, Maduro acusa Lula de estar cedendo às pressões de potências estrangeiras e de comprometer a soberania da região com alianças que, segundo ele, favorecem mais interesses externos do que os do próprio continente sul-americano. Essas declarações são importantes porque revelam um desconforto com as movimentações do Brasil em busca de apoio militar. Para Maduro, essa aproximação com potências estrangeiras pode colocar a segurança da América do Sul em risco e até abrir espaço para uma maior influência de países de fora da região nas políticas locais. Maduro vê isso como uma ameaça direta à ideia de uma América Latina mais unida e autossuficiente, algo que ele defende fortemente. No entanto, suas críticas também podem estar enraizadas em uma tentativa de fortalecer sua própria posição política interna, reforçando a imagem de um líder que protege a soberania da Venezuela contra supostas ameaças externas. Esse discurso de Maduro representa um esforço para posicionar a Venezuela como uma voz de resistência contra o que ele considera interferências estrangeiras na região. Mas, ao mesmo tempo, gera atritos com o Brasil e influencia as opiniões públicas e políticas de outros países sul-americanos. Em resposta às declarações de Maduro, o presidente Lula adotou uma postura de firmeza e deixou claro que o Brasil não tolerará ameaças ou tentativas de intimidação vindas de nenhum país vizinho. Lula reforçou a ideia de que a soberania brasileira é inegociável e que, em tempos de incerteza, o Brasil tem todo o direito de fortalecer suas alianças. Além disso, o Brasil tem reforçado o investimento em exercícios militares conjuntos com parceiros estratégicos, o que inclui a presença de tropas e equipamentos mais modernos na região. Esses exercícios são interpretados por muitos analistas como um recado indireto à Venezuela, indicando que o Brasil está preparado para responder a qualquer movimento que comprometa sua segurança. Essas alianças e apoios militares vão além de uma simples reação a Maduro. Tratam-se de um esforço maior para mostrar que o Brasil busca manter um papel de liderança e influência na América do Sul, inclusive no aspecto militar. Lula pretende deixar claro que o Brasil se manterá independente e buscará sempre o que considera ser o melhor para o país, mesmo que isso signifique desagradar líderes de outras nações sul-americanas. As recentes acusações da mídia venezuelana, que alegam um plano conjunto entre Brasil, Estados Unidos e Guiana para invadir a Venezuela, inflamaram ainda mais a situação. Essa narrativa, amplamente difundida pela imprensa e mídias sociais venezuelanas, intensifica a imagem de um Brasil supostamente envolvido em um complô militar contra o governo Maduro. Segundo as fontes venezuelanas, a operação estaria planejada para ocorrer no início do próximo ano, alimentando uma atmosfera de desconfiança e tensão em toda a América Latina. Em resposta, o governo brasileiro, por meio do Itamaraty, divulgou uma nota diplomática para negar veementemente qualquer intenção de invasão ou intervenção militar contra a Venezuela.
A declaração expressa surpresa e desaprovação em relação ao tom das acusações e condena o uso da imagem da bandeira brasileira em conteúdos que procuram retratar o país como uma ameaça. O Brasil, em uma estratégia cautelosa, manteve a reação apenas no campo diplomático, sem envolver diretamente o presidente Lula. Essa decisão reflete uma tentativa de evitar que Lula se torne um alvo político nas narrativas internas da Venezuela, protegendo a imagem presidencial e reforçando o compromisso do Brasil com o princípio de não intervenção em assuntos internos de outros países. No entanto, o impacto das acusações vai além das declarações oficiais. A narrativa de uma suposta invasão coloca o Brasil em uma posição desconfortável na arena internacional, obrigando o país a defender sua postura pacífica e reafirmar seu compromisso com a estabilidade e a soberania dos países vizinhos. Essa situação mostra como a guerra de narrativas pode influenciar a percepção pública e as relações diplomáticas, mesmo sem ações militares concretas. A estratégia de Maduro, ao promover essa narrativa, parece ter dois objetivos: consolidar apoio interno em meio às dificuldades econômicas e políticas na Venezuela e desviar a atenção da população das crises internas ao apresentar um inimigo externo. Ao retratar o Brasil e os Estados Unidos como ameaças, Maduro reforça seu discurso de resistência, tentando unir a população venezuelana em torno de seu governo. Esse conflito de versões sobre a intenção do Brasil é um lembrete de como as tensões diplomáticas podem rapidamente se transformar em disputas de narrativa com consequências reais para a estabilidade regional. Para o Brasil, responder de forma equilibrada e evitar uma escalada retórica é essencial para proteger sua posição diplomática e sua imagem na América Latina. Essas acusações de invasão contra a Venezuela são amplamente vistas como teorias infundadas, criadas para alimentar uma narrativa de paranoia política e desviar o foco das questões internas da Venezuela. O próprio conceito de uma aliança militar entre Brasil e Estados Unidos com o objetivo de invadir a Venezuela soa mais como um delírio do que como uma possibilidade real, especialmente considerando o histórico de política externa do Brasil e seu compromisso de longo prazo com a não intervenção. Primeiramente, o Brasil tem um histórico de neutralidade e de respeito à soberania dos países vizinhos. A última coisa que o país deseja é uma guerra na sua própria região, algo que só traria instabilidade, prejuízos econômicos e desordem política. Além disso, uma ação militar contra a Venezuela, mesmo que hipotética, violaria princípios fundamentais da política externa brasileira, que sempre priorizou a resolução pacífica de conflitos e a diplomacia. Do lado norte-americano, embora a Venezuela tenha sido um ponto de interesse estratégico, os Estados Unidos também não têm demonstrado intenções de um envolvimento militar direto. Com outros focos de atenção geopolítica ao redor do mundo, é improvável que os norte-americanos busquem uma intervenção em um momento onde a diplomacia e sanções econômicas têm sido os instrumentos preferidos. Portanto, essa narrativa de invasão parece ser uma construção política de Maduro para reforçar sua base interna, criando uma ameaça externa que ajuda a distrair a população dos problemas econômicos e sociais enfrentados pela Venezuela. Esse tipo de retórica não é incomum em regimes ditatoriais que enfrentam crises internas, pois um inimigo externo pode ser usado para unir a população em torno do governo, desviando o foco das dificuldades internas e fortalecendo um discurso de resistência e patriotismo. A imagem de uma invasão iminente é, na realidade, mais um artifício retórico do que uma possibilidade concreta, servindo ao governo venezuelano como uma forma de consolidar apoio. Contudo, enquanto essa narrativa se espalha, o Brasil precisa continuar com sua postura diplomática e deixar claro que não existe qualquer intenção de agressão. Se você gostou deste vídeo, você também vai gostar desse vídeo que estou te indicando e que está aparecendo aí na sua tela. Deixe a sua opinião nos comentários do vídeo. Se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e obrigado por assistir.